A paz do Senhor Jesus, gente, como estão todos? Eu estou feliz, né? Porque hoje nós estamos dando início a mais uma live tão especial. E nós temos um convidado aqui muito especial, um homem de Deus, né? Pastor Rodrigo, da Igreja Iete, né? Da Transcultural, lá de Candeias. Gente, pensa aqui, que live que vai ser essa linda, né? Com esse tema tão poderoso, tão essencial para as nossas vidas, né? Eu convidei ele para falar desse tema. Quem é Deus? E quais são os seus atributos? Você sabe de fato quem é Deus? E os seus atributos? Então, o pastor Rodrigo vai nos falar agora quem é Deus e quais são os seus atributos. Fique aí para você aprender tudo. Amém? Vamos convidar ele, pastor. Já estamos aqui. O senhor está aí, pode entrar, clica no vídeo. Vamos esperar, gente. Gente, eu tô com uma notícia que eu vou esperar ele chegar para dar para vocês aí, que vocês vão amar, ok? Vamos lá, porque a gente é a igreja do Senhor e a gente não para de fazer o bem. Vamos lá, vou convidar ele aqui. Pastor. Convidar. Vamos lá. Não sei se ele tá no dele ou se ele tá no da Iete. Vai chamando mais gente, pessoal. A gente vai aprender agora tudo. Quem é Deus? Quais são os seus atributos? Você sabe realmente quem é Deus? Você sabe realmente em quem você tem crido? Então, hoje ele vai falar pra gente. Hoje ele vai falar, gente. Hoje ele vai falar pra gente quem é Deus. Olha aí, quais são os seus atributos. Pastor, manda o convite pra mim. Tá vendo dois ícones aí? Eu te mandei 2 vezes. Manda pra mim agora o convite. Aleluia. Pode mandar. Já te vi aqui. Ó, adicionar. Vou tentar te mandar, ó, adicionando. Isso. Convite pro senhor. Quem é Deus? Quem é Deus? Você sabe em quem você tem crido? Realmente? Quem é Deus e quais são os seus atributos? Agora o pastor Rodrigo vai falar pra gente. Amém? Olha só, está conectando. Glória a Deus, aleluias. Vamos lá. Conectando. Vai ser uma super live, gente. Esse tema, Deus tem falado muito no meu coração. E você vai ver que lindo, né? Está conectando. Tá aqui o meu produtor, Daniel Santana. A paz do Senhor. Toda a gravadora, né? A Lore tá aí. Daniel Santana. Gente, um produtor de Deus, gente. Muito de Deus. Que Deus possa abençoar muito ele, a gravadora Santana também. A todos aí. Então vamos lá. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Quais são os seus atributos, hein? Vamos lá, tá conectando. Conectando, gente. É assim mesmo, internet é assim mesmo. Aleluia. A paz do Senhor, Daniel. O Daniel, gente, é um cantor. Ele prega, ele canta, ele produz, ele toca, ele canta, é um compositor, né? Um instrumento de Deus aí para abençoar a nação inteira com louvores lindíssimos da parte de Deus, lindos louvores, né? Deus possa abençoar muito ele aí nessa caminhada com Cristo, né? A gente está tornando o mundo mais belo.
com os louvores, não é isso, Daniel? Conectando, gente, tá conectando. Espera só mais um pouco, não sai daí não, não sai daí não. Quer me mandar, pastor, o convite? Tô te mandando, tá demorando um pouquinho. Eu sei em quem tenho crido. Ah? E você sabe em quem você tem crido? Você sabe quem é o Senhor? Você sabe quem é Deus? Você sabe quais são os atributos de Deus? Ah? Então, o pastor Rodrigo vai falar conosco hoje. Ah, tá. Vamos falar de Jesus! Vamos falar de Jesus, isso mesmo, Daniel. Aí, ó, Daniel vai estar pregando às 22 horas, né? Às 22 horas hoje à noite. Vamos pregar, vamos falar de Jesus. A gente não para. Vamos lá, vamos lá. Conectando, tá demorando para conectar aqui. Mas quer me mandar o convite, pastor? Aqui tem o ícone aqui de 2 bonequinhos aqui. Você pode me tocar neles e me mandar o convite. Eu vou cancelar esse e o senhor me manda outro. Ó, me manda agora. Toca no ícone aqui, embaixo aqui, e aí o senhor me manda o convite. Cláudia Santana, procura por Cláudia Santana. Jesus é alegria. Gente, hoje foi realizado o jejum, né? Jejum nacional. Que lindo, né? Que Deus possa abençoar o nosso Brasil. Que Deus possa abençoar todas as pessoas que estão passando por tanta situação difícil aí, né? Manda de novo, pastor. Ó, vamos lá. Que Deus possa abençoar cada pessoa que está passando por... Aê! Só vou virar a câmera. Aê, pastor! Um instante. Aê! Ai, ai, demorou, mas chegamos. E aí, pastor, como está a paz do Senhor para toda a igreja, para todo mundo? A paz do Senhor Jesus a todos, amém? É um prazer estar aqui, né, mais uma vez para transmitir a palavra de Deus aos corações. Amém. Então, gente, hoje nós Amém? vamos falar sobre quem é Deus. Quais são os seus atributos? E o pastor Rodrigo vai falar para a gente aqui agora. Pastor, fique à vontade, pode falar, pode pregar. Amém. Louvado seja Deus. Bom, gostaria que todos também participassem, né, que comentassem, que compartilhassem, porque o nosso intuito aqui é, de fato e de verdade, levar a palavra de Deus a cada coração. Né? O nosso propósito é ensinar aquilo que está escrito dentro dos princípios da palavra de Deus. E nós sabemos que Deus é um Deus, primeiro, criador dos céus e da terra. Nós estaremos falando de um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Um Deus que pode todas as coisas, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos desse Deus. E o que são atributos? Talvez você não saiba o sentido dessa palavra atributos. São qualidades específicas, exclusivas de Deus. São qualidades que só Deus possui, só Deus tem. E quais são essas qualidades? Bom, nós vamos primeiro para a eternidade. Deus é um Deus eterno. O que significa isso? Um Deus eterno. Um Deus eterno significa que Deus não tem início e Deus não tem fim. Deus não tem começo e Deus não tem fim.
O que mais expressa isso é Salmos, capítulo 90, verso 2, que diz assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus, no passado, no presente e no futuro. Então, a primeira característica é a eternidade de Deus. Eu costumo dizer que Deus não tem data de aniversário. Por quê? Porque Deus nunca foi criado. Deus sempre existiu no passado. Deus existe no presente. E Deus sempre existirá no futuro. Deus não tem data de aniversário porque, na verdade, Deus não é um ser criado. Ele é um ser autoexistente. Isso é muito profundo para a nossa mente humana, porque a nossa mente humana está acostumada a entender que tudo que existe, existe porque foi criado. Mas Deus não é assim. Deus, ele nunca foi criado. Ele sempre existiu no passado infinitamente, sempre existirá no futuro infinitamente. Então Deus não tem data de nascimento e Deus não tem data de falecimento. Eu costumo dizer isso, porque dá para a gente entender mais claramente. Deus é um Deus eterno. Salmo 90, verso 2, existem outros textos, né? Mas eu quero frisar esse Salmos, verso de número 2. Eu estou sem retorno aqui, Cláudio. Qualquer coisa, estou à disposição, viu? Eu tô sem retorno de vídeo, então eu gostaria que você estivesse comigo aí. Tá bom. A internet, ela não suportou. A internet não suportou o notebook e o celular ao mesmo tempo, tá bom? Eu estava no notebook aqui, no mudo, só para mim ter um retorno, mas infelizmente não suportou. Então, Salmos 90, verso 2, ele frisa bem isso. Deus é um Deus eterno. Então, nós cremos num Deus eterno. Nós não cremos num Deus que foi criado. Nós cremos num Deus que é o Criador de todas as coisas. Nunca ninguém fez ele, mas ele fez todas as coisas. Então, esse é o primeiro tributo, é a primeira qualidade de Deus que, para mim, é uma das mais importantes qualidades de Deus, a eternidade. A segunda qualidade, o atributo que Deus tem, é a onipotência. Deus é um Deus todo-poderoso. Deus é um Deus todo-poderoso. A própria palavra Senhor na Bíblia, ela traz esse sentido, tanto no hebraico quanto no grego. Ela traz esse sentido. Elohim, Deus Jeová, significa El Shaddai, tem o sentido de todo-poderoso, ou que tem todo poder. Eu gosto muito de um texto em Salmos 147, do verso 15 ao verso 18. Se você tem sua Bíblia e puder acompanhar, puder estar aí vendo que o que eu estou dizendo é realidade, esse verso 15 do Salmo 147 diz assim: o Senhor dá uma ordem e ela chega depressa aonde Ele quer. Ele manda chuva de pedras, gelo em pedaços. Quem suporta o frio que Ele manda? Ele sopra o vento e o gelo se derrete. E ele diz claramente que a ordem dada por Deus, ela é a última palavra. Isso dá um sentido de que Ele comanda tudo. Nós estamos vivendo num tempo, irmã Cláudia, que as pessoas elas estão assim com o pensamento um pouco confuso de que as circunstâncias em que nós estamos vivendo no mundo e que vêm desde algum tempo, vêm algumas adversidades, algumas circunstâncias, algumas às vezes blasfêmia contra Deus, algum escândalo que se tratando de Cristo, se tratando do próprio Deus. E aí as pessoas pensam assim:
Bom, eu acho que Deus perdeu o controle. Deixa eu lhe dizer algo muito importante. Deus jamais perderá o controle. Porque ele é um ser todo poderoso. Não existe outro ser que tenha tanto poder ou todo o poder como o nosso Deus tem, como o Deus da Bíblia tem. Outros textos que expressam o poder de Deus, eu gosto muito de um que diz assim em Salmos assim, que ele estendeu o céu como um lençol. Ah, é lindo demais. Eu imagino, sabe? Às vezes eu vejo minha mãe estendendo cama, ou a minha esposa estendendo cama, ou às vezes até mesmo eu vou estender cama, e eu fico imaginando o poder de Deus de estender os céus como um lençol. Pensa a infinitude de um céu, e pensa Deus simplesmente estendendo este céu. Este é o poder deste Deus. Ele tem tanto poder, mas ele tem tanto poder que a Bíblia diz que ele mede as águas do oceano na concha de sua mão. Pensa, medir as águas dos oceanos. São 7 mares. Pensa, Deus medir toda essa água na concha de sua mão. Esse é o poder de Deus. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele não é um Deus meio poderoso. Ele não é um Deus um pouco poderoso. 90% poderoso. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Um outro texto que eu cito também, que eu gosto de citar sobre esse atributo, é o texto que o centurião romano vai até Jesus, e Jesus é Deus encarnado, e ele vai até Jesus e ele diz assim, tem um servo meu, ele está enfermo, e Jesus diz assim, eu vou lá curar ele, e o centurião diz assim, não, o senhor não pode ir lá, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Mas diga uma palavra e o meu servo será curado, porque eu sou homem de comando, eu digo, vá lá para um soldado e ele vai, eu digo, vem cá e ele vem. Assim também é o Senhor é um Deus que tem todo poder, que tem poder de dizer faz e é feito. Um outro texto também que eu admiro muito é agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, não há quem possa impedir o agir de Deus. E talvez você esteja pensando do outro lado. Mas, pastor, o mundo está um caos. Mas, pastor, as circunstâncias estão terríveis. Mas, pastor, nós temos um vírus invisível. E Deus, sendo um Deus tão grande, tão poderoso, por que não extermina esse vírus de uma hora para outra? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, ele tem todo o poder. As coisas vão acontecer segundo a permissão ou vontade de Deus. Mas o homem colhe aquilo que planta. E nós temos que ter cuidado com relação a isso. Então, tudo que está acontecendo não isenta Deus de poder. De maneira nenhuma. Nós sabemos e nós vemos que o poder de Deus está em ativo e sempre vai estar. Deus não está morto. Como muitos pensam que Deus perdeu o controle, não perdeu. E uma das provas de que Deus não perdeu o controle, de que tudo o que tem acontecido está relatado na Bíblia Sagrada. Antes que acontecesse, já estava escrito por Deus que iria acontecer. Então Deus tem todo o poder. Deus é eterno e Deus tem todo o poder. Uma outra qualidade de Deus, um outro atributo de Deus, que também é muito forte, é a onipresença. Ou seja, o que significa isso? Deus está presente em todo lugar.
Só que eu costumo dizer algo muito importante aqui. Ele está presente em todo lugar, ao mesmo tempo. Isso é muito importante de ser frisado. Deus está presente em todo lugar, ao mesmo tempo. Por que nós temos que frisar isso? Nós sabemos que Deus é espírito. Em João 4:24, Jesus relata isso. Deus é um ser espiritual. Deus não é um ser metafísico. Deus não é um ser físico. Deus é um ser espiritual. Nós sabemos também que anjos de Deus são seres espirituais. Sabemos também que demônio e o próprio Satanás são anjos e são seres espirituais. E eles podem se locomover de um lugar para o outro em uma velocidade muito grande, por serem seres espirituais. Eles não são seres físicos, então eles não têm a lei da física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Eles não estão encaixados nessa lei da física. Então, esses seres espirituais, por serem seres espirituais, eles podem se locomover de uma velocidade tremenda, muito grande. Mas eles não têm o atributo, a qualidade que Deus tem, que é estar em todo lugar ao mesmo tempo. O texto bíblico que reflete isso e que mostra isso e que testifica isso, Salmos 139, verso 7 ao verso 10. O salmista diz assim: para onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Se eu subo aos altos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu vou nas asas do oriente ou nas asas do ocidente, lá estás também. Até ali a tua mão me guia. O que o salmista está dizendo? Qualquer lugar que eu vá, Deus está presente. A continuidade desse texto diz assim, o salmista diz assim: eu podia pedir que a escuridão me escondesse, mas de nada adiantaria, porque a escuridão para ti é como a luz do meio-dia. Ou seja, não tem lugar, não tem ambiente, não tem situação, não tem circunstância aonde Deus não esteja e não esteja olhando, não esteja vendo. Deus é um Deus que está presente em todo lugar ao mesmo tempo. O que isso significa? Deus está aqui comigo agora e Deus está aí com você que está ouvindo essa live agora, na sua casa, ao mesmo tempo. Você pode estar no Japão, você pode estar na África, você pode estar na Europa, você pode estar na América do Norte, na América Central, não importa onde você estiver, Deus está presente aí com você e está presente aqui comigo, está presente aí, Cláudia, onde você está presente em todo lugar. Por quê? Porque Deus é um Deus onisciente. Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. É um atributo, é uma qualidade que só Deus possui. Não há mais ninguém que tenha essa qualidade. A onipresença. Estar em todo lugar ao mesmo tempo. Outra qualidade que nós vamos estudar de Deus, Cláudio, também eu não sei qual é o horário, viu? Você me avisa aí, por favor. Viu? A outra qualidade de Deus é imutável. Isso aqui é tremendo. Deus é imutável. O que significa a palavra imutável? Significa que Deus não muda. Deus não muda. Deus é imutável. Ele não muda. Números 23:19, muitíssimo conhecido. Muito conhecido.
diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, ou para que se arrependa. Meu Deus, isso é tremendo. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Se arrependa. Mas aqui tem um detalhe. E eu quero citar esse detalhe porque eu quero ensinar você. Eu acredito que a Cláudia me convidou e é um privilégio para mim estar aqui. E é para mim poder compartilhar com você conhecimento bíblico para você poder, então, entender a Bíblia. Porque existem muitas pessoas incrédulas, ateus, que bate pesado nesse atributo de Deus, que Deus não muda, que Deus não se arrepende. E eles dizem assim, então Deus se contradiz, a Bíblia se contradiz, porque a Bíblia diz que Deus arrependeu de ter feito o homem. Na verdade, é erro de tradução. Na verdade, isso é erro de tradução do hebraico, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, é erro de tradução do hebraico para o português. A palavra ali encaixada não é que Deus se arrependeu, Deus entristeceu pelo pecado do homem. É totalmente diferente de arrependimento. E eu provo isso para você com um argumento. Se Deus tivesse arrependido de ter feito o homem, ele não teria poupado Noé, sua família, suas noras, ele teria exterminado toda a raça humana. Porque se ele se arrependeu de ter feito o homem, então por que deixar alguns da humanidade? Mas, na verdade, Deus não se arrependeu. Deus entristeceu por causa da maldade do coração do homem. Deus não se arrepende. Deus não falha. Deus não erra. Como Deus vai se arrepender se ele não falha, se ele não erra? Como Deus vai se arrepender se tudo que ele faz, ele já faz sabendo do fim? Pois ele é onisciente. É uma das qualidades de Deus que nós vamos estudar depois dessa. Malaquias capítulo 3, verso 6. Vós, filhos de Sião, ou povo de Israel, vós não sois consumidos, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Deus não muda de ideia. Pastor, mas então, como é que é a história, por exemplo, que nós vemos, por exemplo, é quando Deus encontra Moisés no alto do monte e diz para Moisés: olha, o povo de Israel está lá embaixo no arraial, me desobedecendo, e eu vou destruir aquele povo, e eu já pus fogo, e o fogo já está pegando no canto do arraial, e Moisés desce correndo, vê o fogo pegando, se ajoelha no meio do arraial, e ora a Deus: se o Senhor vai destruir então o povo de Israel, que o Senhor tirou da terra do Egito, o Senhor vai me destruir junto. Deus então cessa o fogo. Mas Deus se arrependeu, pastor, porque Deus cessou o fogo. Não, Deus estava apenas mostrando para Moisés que ele era alguém de autoridade. A intenção de Deus não era pôr fogo no arraial. Deus não muda, Deus não erra, Deus não falha. Nós temos que entender que Deus está muito acima da nossa capacidade humana de entender a sua grandeza. Nós temos que crer. Nós temos que crer neste Deus. E o próximo atributo de Deus que nós vamos estudar é a onisciência. E a onisciência está no Salmo 139, verso 1 ao 6. É lindo demais. É um louvor que a Nívia Soares canta, que eu acho tremendo, tremendo, tremendo esse louvor. Ele fala da onisciência. E ele diz assim: sabe o meu deitar e o meu levantar.
Antes que a palavra saia da minha boca, tu já sabes o que eu vou dizer. Tu me conheces muito bem. Tu me conheces, tu sondas o meu interior e o meu coração, e tu me conheces. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você que está vendo essa live. Deus conhece o teu interior. Deus conhece o teu coração. Talvez você seja uma pessoa tão fechada, uma pessoa que passa as suas aflições, as suas decepções sozinho, sozinha, que você passa as suas adversidades sozinho. Você não se abre com ninguém. Você não conta para ninguém. Mas Deus conhece o teu interior. Deus conhece as tuas lágrimas secas nos olhos, mas molhadas no coração. Deus conhece o teu interior. Deus sabe dos teus traumas. Ainda que você não conte para ninguém, Deus conhece os seus traumas. Porque Ele conhece você por dentro. Eu costumo dizer que Deus, Ele nos conhece, Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Isso é tremendo. Porque quantas vezes nós nos culpamos, nos julgamos, quantas vezes nós nos sentimos mal por algo que nós mesmos achamos que estamos errado, mas Deus está acima do meu próprio julgamento. Deus está acima do seu auto-julgamento. Existe um texto de 1 João. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Muitas vezes nós somos condenados por nós mesmos. E Deus sabe e conhece a nossa intenção. Deus sabe e conhece o nosso coração. Ele sabe, Ele sabe o profundo. Sobre a onisciência de Deus é algo tão lindo, sabe? Porque Deus sabe, o homem ele consegue chegar no átomo, né? Ele consegue chegar ali no átomo. Deus ele conhece o núcleo do núcleo do núcleo do núcleo do átomo. O ser humano ele consegue ver as notas harmônicas, a melodia. Deus ele conhece o segredo da melodia, o segredo das notas. Deus ele conhece tudo. O Salmo 147, 5 diz que a sabedoria de Deus não pode ser medida. Isso é tremendo. A sabedoria de Deus não pode ser medida. Não tem cálculo. Não existe fim para a sabedoria de Deus. Deus é um ser altamente sábio. Mais uma vez eu digo, Deus não perdeu o controle das coisas, viu? Mais uma vez eu digo, talvez você esteja aí me ouvindo e talvez você esteja desesperado. Deus não perdeu o controle das coisas. Ele sabe de todas as coisas. A próxima qualidade, ou o próximo tributo de Deus é que Deus é santo. Deus é santo. Qual é o sentido dessa palavra? Essa palavra, às vezes, ela é tão mal usada, né? Ela é tão mal, como é que eu vou dizer, expressa. E o que é santo? A palavra santo, no original da Bíblia, o sentido é kadosh. E o sentido da palavra kadosh é altamente perfeito, ou totalmente perfeito. Esse é o sentido da palavra kadosh. Totalmente perfeito. Quando diz que Deus é santo, significa que não tem margem de erro. Não tem margem de falha. Não tem espaço para maldade ou pecado em Deus. Deus é completamente perfeito. Deus é completamente santo. Deus é completamente puro. Não existe margens para erro.
em Deus. Não existe margem para pecado em Deus. Não existe margem para maldade em Deus. Não existe espaço em Deus para essas coisas. Porque Deus é simplesmente, totalmente, completamente perfeito. Esse é o sentido da palavra Kadosh. Isaías 6, verso 3. Ele expressa a santidade de Deus. É expressado a perfeição de Deus. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas falam assim para mim assim, mas, pastor, por que o mundo está como está? Se Deus é tão santo, tão perfeito, por que o mundo está como está? É algo tão profundo, Cláudio. É algo tão profundo. Tão profundo. O mundo está como está porque o homem escolheu. Mal escolhido. Nós sabemos que quando Deus cria o ser humano, ele cria homem e mulher, ele cria Adão e Eva, que, ao meu ver, é uma simbologia de um casal, de humanos. E quando Deus cria, Deus deu a eles uma opção de escolha. Presta atenção nisso, você que está ouvindo essa live. Presta atenção nisso. Deus deu a eles opção de escolha. Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus colocou a árvore da vida. Deus colocou duas árvores no jardim do Éden, onde aqueles homens criados por Deus estavam, ok? Deus deu a eles opção de escolha. Deus sendo santo, perfeito, Deus sendo eterno, Deus sendo quem Ele é, ele não criou o ser humano como um robô ou como um boneco, uma marionete que você fica governando, coordenando. Deus não está lá em cima coordenando o ser humano como uma marionete, não. Deus deu ao ser humano inteligência, raciocínio lógico. Deus deu ao ser humano capacidade de pensamento. Deus deu ao ser humano capacidade de entendimento. E Deus deu ao ser humano a capacidade de escolha. E de saber o que está escolhendo. Por que Deus fez isso? Porque Deus não queria criar o ser humano para escolher Deus, por não ter opção a quem escolher. Isso é quando eu entendo isso, quando eu entendi isso. E eu escolhi Deus porque eu escolhi Deus, porque Ele me escolheu e eu escolhi Ele. E quando eu o encontrei, quando Ele se manifestou a mim, eu disse, eu te quero. E eu falei, eu te quero porque o Senhor é quem, de fato, eu preciso. O ser humano poderia ter escolhido a árvore da vida. Até hoje, você tem a opção de escolher a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. É Ele que te dá a vida e é Ele que te dá a vida eterna. Você tem opção. Por isso que Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer vai ser condenado. É uma decisão minha, é uma decisão sua que está me ouvindo. Crer em Cristo ou não crer em Cristo. Nós temos inteligência suficiente para entender isso. Nós temos capacidade suficiente para entender isso. E mais, nós ainda temos a revelação do Espírito de Deus para nos levar a entender isso. Mas a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa, a escolha é pessoal. Então o mundo está como está, não porque Deus falhou, não porque Deus errou, não porque Deus é mau, não. O mundo está como está, porque o ser humano fez a escolha errada. E muitos ainda hoje estão fazendo a escolha errada. Em vez de escolher a Cristo, escolhe o amor ao dinheiro, escolhe o amor à fama, escolhe a se entregar a prostituições,
a coisas que, infelizmente, faz o mundo ser pior a cada dia. Não é para ser assim. Deus não quer que seja assim. Deus não quer sofrimento para ninguém. Existe um texto em Jeremias que diz assim: eu é que sei, diz Deus, o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. O pensamento de Deus é de paz, não é de mal. Mas, infelizmente, o homem faz a escolha errada. Mas eu quero terminar sobre esse tributo de santidade de Deus, dizer para você, você ainda está vivo. Você ainda pode fazer a escolha certa. Escolha Cristo. Não é religião. Por favor, não é religião. É Cristo. Bíblia não é religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo é a verdade. A Bíblia é a única e suficiente verdade. Escolha. A próxima característica de Deus, e nós já estamos aí com algum tempo, mas eu acredito que vai dar tempo de eu mostrar todas as características de Deus. E a próxima característica de Deus que nós vamos estudar é que Deus é justo. E aqui é algo muito sério, né? Deus é justo. Deuteronômio 32:4 diz que o Senhor é justo em tudo que faz. A justiça de Deus procede da onde? Ela vem da onde? O que gera a justiça de Deus? A sua santidade. O que significa justiça? Justiça é punir o erro, condenar o erro de uma maneira justa. Nós vemos hoje, infelizmente, que a justiça humana é de uma falha muito grande. Infelizmente, isso é uma realidade, né? A justiça humana ela é muito falha. A justiça humana ela é muito parcial, mas a justiça de Deus ela jamais falhará. Deus é um Deus altamente justo. Deus é um Deus que não tem acordo com o erro, não existe acordo com o pecado, não existe acordo com a maldade. Deus é um Deus altamente santo e isso leva ele a ser um Deus totalmente justo. E eu não quero assustar os ouvintes, mas eu preciso pregar a Bíblia como um todo. Certa vez eu estava discipulando um membro de uma igreja a qual eu era pastor, e ele disse para mim assim: pastor, eu não acredito em condenação ao inferno. E eu perguntei para ele, eu gosto muito de argumentar, eu perguntei para ele por quê. E ele disse assim: como Deus, sendo um Deus de amor, pode enviar alguém ao inferno? Bom, eu disse para ele assim, primeiro, Deus não envia ninguém ao inferno, a não ser o próprio diabo. O diabo, ele não tem jeito para ele. Ele é um ser espiritual, ele não tem mais chance de arrependimento, e ele sim está condenado ao inferno. E o inferno foi criado para ele e a terça parte dos anjos que se rebelaram. Deus não criou o inferno ou o lago de fogo, onde está descrito em Apocalipse, para o homem, para o ser humano. Deus não criou. Mas nós temos que entender que Deus é um Deus justo. Se o ser humano escolhe seguir... Perdão, eu sou muito sincero. Se o ser humano escolhe seguir o diabo, e o diabo está indo para o lago de fogo e sendo condenado, e mesmo assim o ser humano escolhe seguir o diabo, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, faz com que Deus tenha que concluir esse juízo. Pense comigo, como que alguém que escolhe seguir o diabo pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pelas suas atitudes,
pode morar num lugar puro, santo, que é o céu, ou a Nova Jerusalém, em Apocalipse relata. Lá relata que lá não entrará nada que seja impuro ou imoral. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Na verdade, a própria pessoa é que escolhe ir para o inferno. É muito sério isso. Então, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus altamente justo. E a próxima característica de Deus é amor. E ele é. 1 João capítulo 4, verso 8, é um dos menores versículos da Bíblia. Deus é amor. E, na verdade, nós temos que entender também porque a palavra amor ela foi um pouco meio que banalizada, né? E nós temos que entender o que é isso, né? Deus é amor. A palavra amor aqui é ágape. E a palavra ágape significa que Deus ele tem o amor supremo. E o que é o amor supremo? É o mais alto nível de amor. E qual é a prova de que Deus é amor? É que ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, pecadores, na cruz do Calvário. Não tem amor maior que esse. Pense comigo. Você teria coragem de entregar, você que é pai, você que é mãe, você teria coragem de entregar teu filho para morrer por marginais, por estupradores, por traficantes? Você teria coragem de morrer por pessoas que contam mentira? Entregar seu filho para morrer por pessoas que contam mentira, por pessoas que invejam, que são violentos? Você não seria capaz de fazer isso. Pois é, o amor de Deus é tão grande que ele foi capaz de fazer isso. Ele entregou seu único filho. A Bíblia diz em João 3,16, é o versículo-chave da Bíblia. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Olha a decisão minha e sua. Para todo aquele que nele crê. Não pereça, não seja condenado ao inferno, mas tenha vida eterna. Que é prova maior de que Deus quer que você e eu vamos morar com Ele eternamente? Não existe prova maior que essa. Ele enviou seu Filho, único Filho, Jesus Cristo. Que, na verdade, Jesus é Deus em forma humana. Colossenses diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Meu Deus do céu! Ai, é bom demais. É lindo demais. Deus é amor. Pensa no amor que Deus tem por você, enviar Jesus por você, para que você creia nele. E aí você pode estar dizendo do outro lado da live, mas pastor, eu não consigo viver sem pecar, eu não consigo. Meu Deus, sabe o que Paulo fala? Cristo veio para os pecadores, dos quais eu sou o maior. Jesus diz, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam ser salvos. Jesus diz lá, quando ele termina ali na casa de Zaqueu, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Não tem caso perdido para Deus, não tem caso perdido para Jesus, porque Deus é amor. Talvez você se sinta a pior pessoa do mundo, mas você é amado por Deus. Talvez você seja rejeitado por todo mundo, mas você é amado por Deus. Não existe amor como esse. Não existe amor tão grande. A Bíblia diz que o amor de Deus ele não tem altura, nem profundidade, nem largura. Ou seja, não tem como ser medido.
Porque a essência de Deus é amar. Meu Deus do céu. Entende isso? Como eu quero que você sinta esse amor como eu sinto. Entende isso? Deus é amor. Pastor, como é que eu sinto esse amor? Como é que eu vivo esse amor? É só você escolher Cristo. Eu quero Cristo. Eu quero viver o amor de Deus. E a expressão maior do amor de Deus é Cristo. É Cristo. Porque o próprio Jesus disse, aquele que nega o filho, nega o pai. Mas aquele que aceita o filho, aceita o pai. Então não tem expressão maior de amor do que Cristo. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quando Cristo me alcançou, eu era o pior homem do mundo. Meu Deus! Pior homem, gosto nem de lembrar. Então Deus é amor. E eu quero o último atributo que eu coloquei aqui, depois se a Cláudia tiver mais algum e quiser expor, fique à vontade. Mas o último que eu coloquei aqui, que também só Deus tem essa qualidade, ela é um pouquinho complexa de ser entendida, mas eu preciso expressar ela aqui. Deus é trino e uno. O que é trino e uno? Vou tentar explicar para você. 3 pessoas, um único Deus. 3 pessoas e um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu li uma vez um livro de estudo teológico de Billy Graham e ele estava expressando um pouquinho sobre a Trindade. E eu achei lindo isso. Ele dizendo que Deus Pai é o arquiteto. Deus Filho é o construtor. E Deus Espírito Santo é o embelezador do universo. Achei lindo demais essa colocação de Billy Graham. Deus Pai é o arquiteto, e de fato é. O mundo foi criado pelos 3. Deus disse, haja luz. Jesus, o verbo, foi lá e fez a luz. O Espírito de Deus fez a luz brilhar. Deus diz, haja parte seca, terra seca. Jesus foi lá e criou a parte seca. Nós sabemos, está escrito em João, tudo foi feito por ele. Tudo. Nada que existe deixou de ser feito por ele. Ou seja, tudo foi criado pelo Verbo. O Verbo é a expressão. Ou seja, Deus desenhou, Jesus executou, o Espírito Santo embelezou. É tremendo isso. E nós sabemos que a Trindade de Deus, ela está relatada até no plano de salvação. Deus Pai criou o plano, Jesus executou o plano e o Espírito Santo nos convence do plano. Tremendo. E eu quero dizer algo aqui, assim, com todo respeito, com todo amor, com todo carinho. Existem muitas igrejas que dão uma ênfase maior a uma pessoa da Trindade. Existem igrejas que só creem em Deus Pai. Não creem em Jesus Cristo, não aceita a obra de salvação e não crê no poder do Espírito. Ok. Como você pode crer em Deus se você não aceita Cristo, que é o caminho até Deus? Outros creem em Cristo, crê muito em Cristo, crê muito em Deus, mas despreza, deixa de lado a obra do Espírito Santo.
E a própria Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, porque ele é o selo para a vossa redenção. Outros dão crédito demais e crê demais no Espírito Santo, mas não dá crédito em Cristo e em Deus Pai. Deixa eu te dizer, qual é a igreja completa? A igreja completa é que ensina sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a igreja completa, porque a Bíblia completa fala de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu costumo dizer que, para você entender, eu estou falando com uma parábola, uma comparação. Por favor, não entenda que é, mas é uma comparação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez café alguma vez na vida, não já? Café, o líquido que a gente bebe. O café é feito do pó, da água e do açúcar. 3 ingredientes. E por que nós chamamos ele de café? Aí eu vou tomar um café. Porque a essência do café líquido é o café. Mas eu gostaria que você fizesse um dia um teste. Faz não, brincadeira. Que você tentasse comer pó com açúcar, sem água. Ou tem gente que faz isso, né? Bebesse o pó com água e não colocasse açúcar. Ou então colocasse açúcar e água e não colocasse pó. Assim é Deus, não tem jeito da gente tirar alguém. Não tem como. Nós precisamos dos 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque os 3 são inseparáveis. E por que são inseparáveis? Porque os 3 são um. É bem complexo para a mente humana. Porque para a mente humana, 3 é 3. Se é 3 pessoas, é 3 pessoas. Como é que 3 pessoas vai ser um? Pela matemática, isso é impossível. Mas, biblicamente, os 3 são um só Deus. E todos esses atributos que eu acabei de citar aqui, um por um, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles possuem esses atributos. Todas as 3 pessoas da Trindade possuem esses atributos. Deus Pai é poderoso, Deus Filho também é. Não é. Jesus, quando ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e diz assim, todo poder me é dado no céu e na terra. E aí? Todo poderoso. E ele mesmo falou, né, pastor? Pastor, e ele falou, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele mesmo falou. Bem lembrado, Cláudio. Bem lembrado. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não queira dividir o que não pode ser dividido. Os 3 são um. Mas eu quero terminar essa live, né? E dar oportunidade à Cláudia também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá muito né? Dá oportunidade aí também. Live, gente. Tá muito bom falar então, de Deus, é muito bom, muito bom. Amém. E eu quero terminar dizendo assim para você. Pense comigo. Raciocine comigo. Pense. Deus te deu essa capacidade. Não se deixe levar pelos ateus. E talvez tenha alguém que seja ateu e que vai assistir essa live ou está vendo. Pense comigo uma coisa. Se esse Deus a qual nós estudamos hoje não existe, como tudo que existe, existe? Pense comigo. Se a teoria do Big Bang é uma teoria válida, ou seja, o mundo foi criado por uma explosão. Você que é cientista sabe muito bem disso. Você que estudou física sabe muito bem disso. Para uma explosão acontecer, precisa existir
duas forças se chocando. Tá vendo? Ó? Tá tendo uma explosão na minha mão. Ó. Por quê? Porque tem uma força aqui e uma força aqui. Se o mundo foi criado por uma explosão, então a minha pergunta para você, ateu, e minha pergunta é para você que crê que o mundo foi criado pelo Big Bang, por uma explosão. A minha pergunta é: quem produziu a força da explosão? A minha pergunta para você é: quem criou a força motriz, ou a força principal, para que a explosão fosse realizada? Não adianta. Você pode teimar, teimar, teimar e teimar. Você vai chegar à conclusão de que existe um Deus todo-poderoso. E esse Deus é o Deus da Bíblia. E esse Deus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, chamado Jesus Cristo. Não tem para onde nós corrermos e fugirmos. Eu posso, às vezes, até ser um pouco teimoso por orgulho próprio. Mas no fundo, você sabe que Deus existe. No fundo, você sabe que Deus te ama. No fundo, você sabe que Ele te quer bem e que Ele tem um plano maravilhoso para você. Eu termino dizendo para você o seguinte: entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua história para Jesus. Entrega a tua família para Jesus. E eu termino te dando um conselho: procure uma igreja que ensine a Bíblia como ela é. Infelizmente, com todo respeito, existe hoje muitas, infinitas igrejas de infinitos pastores que têm usado a Bíblia para lucro, não com o propósito de levar Deus às pessoas ou de levar as pessoas a Cristo. Busque uma igreja compromissada. Existem igrejas compromissadas com Deus. Existem pastores, homens de Deus. Busque eles. Busque. Aprenda mais. E eu quero também fazer um convite a você. Eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Alimento Diário. Eu tenho ele antes da pandemia. Bem antes. 4 meses antes da pandemia, sem ainda imaginar que iria termos uma pandemia, Deus tocou no meu coração profundamente para mim fazer um grupo, para mim postar devocionais diárias. Elas têm 7, 5, 6, 10 minutos, 12 minutos no máximo. São pequenas devocionais. E essas devocionais, elas nada mais, nada menos são do que estudos bíblicos. Cada semana é um tema específico. Né? Depois, se você quiser, eu posso estar passando para você o link para você estar acessando. Pode Amém? passar. Depois eu passo. Hã? Pode passar o número se o senhor quiser. Ah, tá. Então eu vou passar um número para você. Se você quiser anotar aí, eu não tenho como postar aqui, mas se você quiser anotar aí, é DDD 35 99992 6681 99992 6681. Tá bom? É um alimento diário. Esse grupo, ele é um grupo fechado. O que é um grupo fechado? Só eu posso postar as devocionais. E eu só posto as devocionais. Para não encher o celular, muitas pessoas me pediu, ele era aberto, e pessoas pediu para mim: pastor, fecha o grupo, fica só com os áudios de devocionais. É em áudio, não é em vídeo, é em áudio. E fica só os áudios devocionais. Para quê? Para que as pessoas possam ter acesso a essa mensagem. E tem também meu Facebook. Não sei se a Cláudia mandou o convite no meu Facebook ou no da igreja.
mas o meu Facebook é Mário Rodrigo Correia. Tem também toda semana aí em vídeo um momento de reflexão, onde a gente estuda alguns versículos bíblicos para nós refletirmos dentro daquele versículo bíblico. E tem também a página da igreja IET Candeias, onde nós temos os cultos, seja presencial também é transmitido, online, on live, né? Quarta e domingo. Então você tem como se alimentar da palavra de Deus. Mas isso não significa que você não tenha que congregar, tá bom? Você tem que congregar, sim. Atos dos Apóstolos mostra a igreja primitiva, eles congregavam todos os dias no templo e de casa em casa, partiam um pão e participava das refeições com alegria e humildade de coração. E Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Devemos congregar? Sim, tá bom? Não só alimentar pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, mas devemos estar entre irmãos. Devemos sim. Nessa pandemia está difícil o contato, né? Mas é importantíssimo o contato entre a Irmandade em Cristo. Faz parte do nosso crescimento espiritual. Tá bom? Amém. É isso aí, Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. E Sim. eu queria falar aqui agora para o pessoal de Candeias aí que nós temos uma grande novidade, né? Um projeto. Não sei se eu posso falar aqui agora, se a gente pode já dar só um pouquinho, assim, só falar um pouquinho, né? Sobre o que a gente está querendo convidar as pessoas, né? Para uma grande ação de solidariedade aí na cidade de Candeias, né? E eu convidei, chamei o pastor Rodrigo, que é um homem de Deus, o Fabiano, né? Que é uma pessoa que eu amo demais, a Camila, Amém. amo demais. Nossa, eu tenho um carinho por eles, eles são meus padrinhos de casamento, né? E a gente está querendo fazer uma ação aí, gente, para Candeias, para a população de Candeias, tá? Para a gente fazer arrecadação de alimentos, gente, porque hoje tem muitas famílias que estão precisando, né? E a fome, quem tem fome tem pressa. E junto com o pastor Rodrigo, nós vamos dar mais informações durante a semana. Ele vai estar falando mais, eu também. Nós vamos estar falando aí, mas isso é para Candeias, né? Então, vai acontecer um projeto lindo agora em abril, gente, do dia 19 ao dia 21 de abril. Tá tudo certo, né, pastor? Fabiano falou com o senhor. Com certeza. Conversou comigo, sim. Já conversei também com o zelador aqui da igreja, né, que vai estar também recebendo, né, as doações, e está tudo certo, sim. Estamos comprometidos em fazer essa campanha, que vai ser muito bom, vai ser tremendo, e é isso que Jesus nos ensinou a fazer. Dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida e transbordante. E outra coisa, gente, o pessoal não vai precisar ir, a gente não vai na casa de ninguém, vocês vão até o local da igreja, né, e vão entregar os alimentos lá. Então a gente vai combinar tudo direitinho, certinho, e de repente, durante toda a semana a gente vai estar convidando aí pessoas para fazer live, a gente vai estar fazendo um movimento, vocês vão saber de tudo para participar dessa campanha linda, nobre, para ajudar a população de Candeias. Amém, gente? Pastor, muito obrigado por essa palavra. Que palavra que encheu o nosso coração, a nossa mente. Meu coração estava saltando aqui de alegria, vibrando, meus olhos encheram d'água aqui de hora, né? Que palavra maravilhosa. É disso que o povo precisa, né? De conhecer esse Deus poderoso, maravilhoso que nos ama. Muito obrigada, pastor, por ter participado aqui com a gente dessa live. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito. E eu quero convidar o senhor para vir falar sobre Jesus. Quem é Jesus? Amém. O dia que você estiver aí, a gente está querendo falar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, para as pessoas entenderem melhor. Eu, no dia que o senhor puder, vamos marcar uma live, vamos falar, vamos deixar Deus nos usar aqui, pastor. E muito obrigada, que Deus abençoe muito o senhor. E eu gostaria que o senhor orasse por nós agora para a gente fechar a live.
Amém, com certeza. Mas eu estou à disposição, viu, irmã Cláudia? Eu estou à disposição, sim, Amém. e é muito importante realmente a gente saber quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, para que a gente possa entender e crer da maneira certa. Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar agora, ó Deus, cada um, ó Deus, que está ouvindo essa live. Quero abençoar agora, Deus, em nome de Jesus, papai, cada família, Deus, aqueles que estão enfermos. A minha oração, Senhor, é que com o teu poder, com uma única palavra, ó Deus, dita pelo Senhor, essas pessoas sejam curadas, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Segundo o que está escrito, pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Então, ó Deus, que isso se cumpra, essa verdade da tua palavra se cumpra na vida daqueles que estão nos ouvindo e que estão enfermos, ó Deus. Também, ó Pai, que o teu Espírito console aqueles que estão abatidos, angustiados, aflitos, que o teu Espírito Santo possa, ó Deus, ajudar aqueles que estão fracos, ó Deus, que o Senhor venha os levantar, Pai, para a glória do teu nome. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por este momento, papai querido. Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregar a tua palavra, de ensinar a tua verdade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida da irmã Cláudia, ó Deus, pelo trabalho que ela tem feito, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Continue fortalecendo ela, o esposo. Pai, nós oramos, ó Pai, dando a ela sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse projeto que nós vamos começar aqui também na cidade de Candeias, o Teu Espírito esteja nos dirigindo, nos guiando, nos orientando, para nós podermos ajudar pessoas, ó Deus, que precisam da ajuda, Pai. Em nome de Jesus, colocamos tudo em Tuas mãos, porque não há outro Deus além de Ti. Venha o Teu reino e que a Tua vontade se cumpra, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória, hoje e para todo o sempre. Amém e amém. Amém, Cláudia. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor. Tchau, tchau.